3 exames fundamentais para quem tem gordura no fígado. Vamos entrando, vamos compartilhando essa live que está super interessante hoje. Boa tarde, então vamos lá, vamos saber quais exames são importantes serem avaliados para você que tem gordura no fígado. Não basta só o exame de imagem, mas é importante saber como é que tá essa inflamação, né? Que grau que tá essa inflamação, como que a gente pode associar isso aos sintomas que você vem sentindo ou não tá apresentando sintomas. Então hoje eu vou falar a respeito desses 3 exames importantes de serem avaliados e serem também avaliados em conjunto com o que você vem sentindo. Tá certo? Então vamos começar aqui o nosso bate-papo de quinta-feira. Boa tarde para quem tá entrando. Os alunos SOS também daqui a pouco já estão aqui comigo, então vamos lá, tá? A gente sabe ali que quando se é diagnosticado com gordura hepática, né, com a esteatose hepática, vem uma série de sintomas aí que eu venho falando com vocês aqui constantemente, né? Sempre eu tô colocando aqui a importância de vocês avaliarem os sintomas que vocês estão sentindo e saberem que isso tem relação com esse fígado aí inflamado, com esse fígado que não está executando as funções que ele costuma executar de forma eficiente, tá? E é por isso que essa sobrecarga desse fígado gera muitos sintomas, tá certo? Boa tarde, Claudete, Cida. Então, gente, o que eu tô querendo trazer aqui é o seguinte, que não basta só eu ter o exame de imagem, saber ali que meu grau ou tá leve, ou tá grau moderado, ou tá grau intenso. Por quê? Porque independente do grau em que você esteja de esteatose hepática, os sintomas eles podem ser intensos, leves, varia muito. E isso não está relacionado com o grau, mas sim com o quadro inflamatório em que você se encontra, tá? Vou dar um exemplo. Tem pessoas que estão com grau 1 de esteatose hepática que sentem fisgadas, que sentem ali dores na região do fígado, que às vezes sentem dores nas costas, né, que irradia para as costas. Tem pessoas com grau 3 que não estão sentindo essas fisgadas, ok? Então, os exames laboratoriais, ele vai nos orientar melhor o grau de inflamação que você está, independente do grau de esteatose hepática. São 2 coisas diferentes, tá? Então, é por isso que alunos do SOS, quando eu peço para verificar esses exames que eu vou falar hoje para vocês, não pode faltar na avaliação. Eles são extremamente importantes, tá? Porque ele vai dar, assim, uma noção do que está acontecendo e entender aquele sintoma que você está sentindo, certo? Então, é uma oportunidade da gente ver como você está por dentro também, não só a nível de imagem, mas entender qual é o grau dessa inflamação, se tem algum danos sendo, né, acontecendo nesse seu organismo, tá? Então, é interessante fazer uma boa leitura desses exames laboratoriais. É claro que aqui eles não são, assim, os únicos exames, tá? Porque o exame a gente não pode avaliar apenas um marcador laboratorial, apenas um tipo de exame, a gente tem que avaliar como um todo. Mas esses exames são importantes para a gente poder entender, como eu falei, o grau dessa inflamação, tá? Então, um exame muito importante, extremamente importante, para quem tem gordura no fígado, para quem não está entendendo por que aconteceu isso, da onde que veio, e mais um motivo para a gente saber a causa raiz, ou seja, o gatilho que levou você a acumular gordura no fígado. O exame de insulina de jejum é muito importante, tá? Muitos dos alunos, inclusive SOS, é a primeira vez que estão fazendo. Por que é importante avaliar insulina de jejum? Porque a insulina, ela é um hormônio muito importante, porém,
quando esse hormônio ele está alto no nosso corpo, ele vai gerar processo inflamatório, ele vai gerar bagunça no metabolismo da glicose, ele vai gerar bagunça aí no metabolismo do fígado de uma forma geral, que aí compromete uma série de coisas no nosso corpo, como por exemplo o aumento do triglicerídeo de forma repentina em valores altos, tá? Um aumento de peso muito rápido, sem explicação, você mantendo a mesma rotina alimentar e não tá entendendo por quê. Então a insulina de jejum, ela é um exame importante porque a gente pode avaliar se você tem uma resistência à insulina. E se essa insulina ela tá alta, ela é responsável pelo aumento da lipogênese. O que quer dizer isso? Pelo aumento do aumento ou acúmulo de gordura no corpo. E esse aumento de gordura, esse acúmulo, na verdade, de gordura no nosso corpo, ele pode acontecer nos nossos órgãos também, tá? Então não é só acúmulo de gordura corporal, abdômen, né? Aqui os flancos, nas costas, braços, pernas, não. O acúmulo de gordura no nosso corpo pode acontecer também nos nossos órgãos. E hoje eu trago uma coisa assim importante para que vocês possam aí avaliar como vocês estão, porque recebo tanto alunos do SOS quanto pacientes individualizados, não só com esteatose hepática, mas com esteatose pancreática também, tá? O pâncreas, ele é um órgão que ele tem uma ação endócrina, porque é ele que produz a insulina e outro hormônio também, o glucagon, e ele também é um órgão exócrino, ele produz aí enzimas digestivas importantes para nós. Então, muitas pessoas estão com esteatose hepática associada com esteatose pancreática, tá? E claro que eu tendo uma esteatose pancreática, eu vou ter também essa desordem na insulina, tendo em vista que é o pâncreas que produz essa insulina, tá? Então a insulina alta no meu corpo, quando eu começo a produzir demais ela por uma desordem metabólica, por um processo inflamatório que está acontecendo aí no meu organismo, eu começo a ter o aumento da gordura, o acúmulo dela no meu organismo, no meu fígado vai se acumular principalmente, tá? Essa insulina alta, ela prejudica a quebra dessa gordura. Então, quanto mais alta essa minha insulina, mais eu vou acumular gordura. Eu posso ficar o dia inteiro sem comer, que eu não vou emagrecer, por exemplo, porque essa insulina, ela inibe a lipólise, ou seja, a quebra de gordura no meu organismo. Por isso muitas pessoas falam que não sabem mais o que fazer, estão passando fome, né? Cortaram muita coisa e não conseguem emagrecer. Por quê? Quando vai fazer um exame de insulina, essa insulina está alta. Nutri, qual é o valor ideal de insulina no nosso organismo para manter aquele metabolismo acordado? Ela deve estar menor que 6 no nosso corpo. Quando uma insulina ela fica maior que 6, a gente chama de resistência à insulina. Quando eu começo a ter essas desordens metabólicas e essa insulina vai aumentando cada vez mais, tá? Então, é um exame que poucas pessoas ainda não fazem, né? E aí não entende por que do nada apareceu essa gordura no fígado, por que eu aumentei o peso de uma hora para outra, por que eu não consigo perder peso, por que eu magra estou com gordura no fígado, porque pessoas magras que tem ali uma barriguinha saliente, que tem ali o abdômen distendido, uma gordurinha localizada, costumamos dizer que não são pessoas magras, são pessoas que são, de uma certa forma, sobrepeso, porém não tem músculo, tá? Então não existe uma pessoa magra que tenha uma barriguinha ali. Se tem uma barriguinha ali, se tem uma gordurinha no abdômen, é que você não tem quase músculo, e a composição sua é gordurosa. Portanto, você que está no peso certo, que não é sobrepeso, pode sim ter esteatose hepática e pode inclusive ter essa insulina aí alterada, que a gente chama de resistência à insulina, tá? E essa insulina aí,
ela provoca todas essas desordens metabólicas que eu acabei de falar. Aumento de triglicerídeo, aumento aí do ácido úrico. Esse ácido úrico, ele pode sim ser um gatilho para dores articulares. Então, é uma cascata inflamatória que vai acontecendo aí com esse fígado inflamado e com essas desordens nesses exames que eu vou falar aqui. Então, insulina é um exame importante a ser avaliado. A gente consegue entender por que você não está conseguindo avançar no tratamento e também a estratégia para redução, regulação dessa insulina também fica mais fácil de fazer. É uma estratégia assertiva que a gente chama, tá? Que até então você está aí dando tiro no escuro, porque você não sabe qual é a causa do problema. A partir do momento que você percebe que tem uma resistência à insulina aí instalada, que a sua insulina está maior que 6, você consegue aplicar estratégias específicas para a regulação dessa insulina. E aí você vai até melhorar a saúde do teu pâncreas, né? Porque é ele que está produzindo insulina, então ele também está sobrecarregado. Porque se eu aumento a insulina no corpo, se eu tenho uma resistência à insulina, significa que eu estou fazendo meu pâncreas trabalhar muito para produzir mais insulina, porque meu corpo não está sabendo utilizar ela. Ela não está conseguindo fazer o papel dela, que é pegar a glicose da minha circulação sanguínea, colocar dentro da célula para gerar energia. Aí eu fico muito cansada, fadigada, sempre, sem ânimo, com fome, com muito sono, sem energia. A insulina, ela gera todos esses sintomas, e ainda mais se você tiver associado a uma gordura hepática. Tá? Então, a insulina, ela reduz também o HDL, o colesterol, que é o nosso colesterol bom, que protege aí as nossas artérias, tá? Então, como eu falei para vocês, ela gera muita bagunça ali no nosso corpo, ok? Esse é o primeiro exame. O segundo exame importante a ser feito se você tá aí sentindo sintomas de fígado sobrecarregado ou se você tem gordura no fígado, é o exame de gama-GT. Tá? Então, mais específicos de enzimas hepáticas que a gente chama, né? Então, o gama-GT, quando ele aumenta, significa que você tá com o seu sistema de detoxificação, ou seja, de limpeza desse corpo comprometido. Por quê? Porque o fígado, ele tem muita responsabilidade nesse sistema de faxina do organismo. Então, significa que você tem aí acúmulo de toxinas, e quando eu tenho acúmulo de sujeira no meu corpo, é claro que ele não vai funcionar bem. Ele vai impedir que os meus hormônios, eles produzam de forma correta e que eles tenham a ação de forma correta. Então, eu acabo mexendo no meu sistema hormonal também quando eu tenho um corpo intoxicado, quando esse meu fígado não está conseguindo fazer a faxina direito. Então, gama-GT, o valor de gama-GT é geralmente de 10 a 18. Quando eu tenho um aumento dessa gama-GT acima de 18, acima de 20, eu tenho aí um acúmulo de toxinas. O meu corpo está falando, olha, teu sistema detox não tá legal, não. Ele está trabalhando, mas está trabalhando de forma ruim, não está na máxima potência dele, não. E aí você sente várias coisas, né? Que o fígado não consegue ali eliminar essa sujeira, né? Você está acumulando essa sujeira no corpo e você sente esses sintomas ali de boca amarga, de gosto metálico, às vezes acorda ali com a mão inchada, né? Formigando, muitas vezes é esse gama-GT alto. Quais as situações que esse gama-GT ele aumenta também, além da gordura no fígado? Excesso de carne vermelha. Então, se você é uma pessoa que come bastante carne vermelha, na semana, de 7 dias da semana, 5 é carne vermelha e 2 dias é carne branca, você pode estar também, pode ser excesso de carne vermelha, você pode estar tendo esse gama-GT alterado por conta disso também, que vai sobrecarregar esse fígado inflamado. Tá? Pode ser excesso de álcool também, tá? Então, álcool geralmente pode alterar a gama-GT no nosso organismo, no nosso exame, tá? Mas de qualquer forma, regra básica, gama-GT aumentou, seu fígado tá comprometido, tá? É a forma ali que você percebe
que o seu sistema de faxina, que o fígado ele participa, não está na sua máxima potência, portanto você está acumulando mais toxinas aí. E só lembrando que as toxinas, tá? A sujeira que fica no nosso corpo, que não deveria ficar porque ela gera problema, ela agride as nossas células, elas gostam da gordura. Então vamos pensar, se o seu fígado está com acúmulo de gordura e você está acumulando toxinas, é claro que elas vão se instalar nessas células com gordura do fígado, o que piora mais a situação. Tá? E aí mais sintomas, às vezes começa a comprometer até o sono, né? Porque desregula tudo, desregula cortisol, desregula ali o momento em que esse fígado faz a faxina. Então vai gerar prejuízos à nossa saúde. Então a gente precisa avaliar gama GT. Ok? Se você está sentindo esses sintomas, se você tem gordura no fígado, a gente precisa saber quanto que tá esse gama GT também, tá? Outro exame importante a ser avaliado para saber o comprometimento desse fígado são as enzimas TGO e TGP, tá? Então eu preciso saber quanto que tá essas enzimas, os valores ideais de enzimas TGO e TGP é de 10 a 20, acima de 20 eu já tenho uma alteração dessas enzimas, tá? E o que quer dizer essas enzimas? Danos hepáticos, tá? Então se eu tenho principalmente TGP maior que 20, alteração na minha TGP, significa que as minhas células do fígado estão sendo, está sofrendo um comprometimento, tá? Elas estão sendo agredidas. Então é importante eu avaliar TGO e TGP, mais TGP ainda. Certo? Então, se você tá aí com uma TGP de 50, de 40, tem alunos SOS que entrou na comunidade SOS com TGP maior que 100, ou seja, muitas dores na região do fígado, muito cansaço, enjoo, não conseguiam se alimentar direito, mas a fisgada, a dor na região do fígado é o sintoma que mais sentem, tá? Uma urina numa coloração escura, já as fezes numa coloração mais clara, né, meio que esbranquiçada, sintomas mais ou menos aí de hepatite. Tá? Então, quando TGP e TGO elas aumentam, são danos mesmo hepático, tá? As células estão sofrendo e aí essas enzimas elas começam a aumentar ali na circulação sanguínea. Então, são exames importantes para a gente avaliar junto aí, mesmo que você tenha essa ultrassonografia, é importante avaliar essas enzimas hepáticas e é importante avaliar a insulina, tá? Pra gente saber realmente qual é a raiz do problema e qual é o grau dessa inflamação que você tá nesse momento. Então é importante, olha aí, ó, Gene tá falando aqui, ó. TGP 88, imagina como que tá esse seu fígado, Gene. Imagina, ó, a TGP ela tem que estar menor que 20, no máximo até 20. Então, com certeza você está tendo muitos sintomas. Isso aí já é uma inflamação maior, sabe? E precisa urgente aplicar uma alimentação que eu chamo de repouso de fígado para que essas enzimas elas diminuam o mais rápido possível para não gerar mais danos hepáticos, mais danos na célula. Porque quando eu gero ali um dano, quando ela é agredida, eu posso diminuir a função dessa célula hepática, tá? Ela pode perder essa função, certo? Obrigada por compartilhar, tá, gente? Então, tá bem alta mesmo, certo? Você precisa, o mais rápido possível, cuidar aí desse fígado, fazer uma alimentação que dê um repouso para que ele possa aí se fortalecer, se autolimpar e aí começar os processos bioquímicos do corpo, que ele tem essa responsabilidade, voltar ao normal. Do contrário, você vai estar ali muito, como é que eu posso dizer, com uma imunidade baixa, tá? Com uma função aí de detoxificação baixa, compromete o metabolismo de gordura, de proteína, de carboidrato. Então, assim, gera bastante bagunça no metabolismo. Olha aí, ó, sinto dor na barriga do lado direito. Isso aí, gente, é difícil alguém não ter alteração na TGP e falar que não tá sentindo dor. Tem TGP alta, tem dor do lado direito,
tá? Então muitas pessoas ainda falam, fígado não dói. Não dói quando ele não tá doente. O fígado ele só vai reclamar quando ele tá doente, gente, tá? Então a gente tem que separar as coisas. Quando as pessoas falam, porque fígado não dói, realmente, um fígado saudável não dói. Mas um fígado inflamado, com gordura acumulada nele e com uma TGP de 88, ele vai se queixar, você vai ter fisgadas e você vai ter dor na região do fígado ali, que é do lado direito ali do abdômen superior. Certo, gente? Então fiquem atentos. Esses exames são importantes para a gente estar ali avaliando, tá? Se essa insulina tá alta, a gente precisa baixar essa insulina para que volte ao normal a parte metabólica, para que esse fígado volte ali a ter saúde, para que realmente você consiga eliminar essa gordura infiltrada nele, né? Porque a gordura, ela vai se infiltrando no fígado pela condição inflamatória que está acontecendo, tá? Ele entra em desordem da glicose, em desordem da gordura e vai acumulando gordura mais do que deveria. Tá certo? Então esses exames, eles são de extrema importância, tá? E dependendo de um exame desse, por exemplo, vou falar aqui por experiência, né? Até com os alunos SOS. Se você tá com essa dor intensa, se você tem uma TGP alta, né? Se você tá praticamente com uma hepatite gordurosa, se for gordura no fígado, um chá super estimulante de fígado não é viável, não é recomendável, entendeu? A gente precisa entender, tá? Eu acabei de falar, viu, Gênio? Chás, muito que eu ensino aqui, chás importantes para restauração de fígado, ok? Mas nesse caso, os chás mais estimulantes que a gente trabalha com ele, né, para restauração de fígado, você não pode tomar agora. A alimentação, que eu chamo de R3X, vai ser a base do seu tratamento primeiro. Até a gente reduzir essa TGP, você melhorar essas dores no abdômen, essas fisgadas, para que você possa dar uma sequência no tratamento, tomando os chás e esse fígado aceitando melhor. É por isso que também pessoas que olham ali os chás que eu passo, né, de exemplo, às vezes tomam e não se sentem bem por esse motivo. Então, tem que ter muito cuidado, tá? Porque quando tem TGP acima de 50 já, é praticamente que uma hepatite. Então, a gente precisa ter esse cuidado na hora de fazer ingestão de chás, por exemplo, tá? Então, tudo vai depender do grau da inflamação. Agora, conseguem entender por que eu digo que esses 3 exames, eles são importantes? Né? Quem tá chegando aqui agora, quais são os exames importantes quando eu tenho gordura no fígado e quando eu tô sentindo aí essa dor, né? Insulina de jejum, exame de gama-GT, TGP e TGO, porque a gente avalia o grau da inflamação que você está passando nesse momento. Aí vai ser algo mais assertivo para você entender e fazer a melhor estratégia para poder reverter esse quadro. E o bom de tudo isso, gente, é que quando a gente aplica a alimentação R3X, essas enzimas, elas rapidamente diminuem, tá? O valor delas, elas entram no valor normal ali. Então, é muito rápido a resposta que o fígado dá, porque ele é o único órgão que se regenera, né? Então, se você aplica uma alimentação estratégica para tratar fígado, essas enzimas, elas entram na normalidade de forma muito rápida, porque é na forma aguda que elas aumentam. Então, quando você trata esse fígado com alimentação, porque quando está muito inflamado, é só alimentação. Elas já entram no valor normal, passa aquela fase aguda e aí você dá continuidade aí com chás, né? Com uma suplementação de boa qualidade, aí você consegue ter um resultado melhor, tá? E aí mais seguro também. Ok, gente? Então é isso, são esses os exames que eu queria falar para vocês hoje, tá? Deem uma olhada aí se vocês já fizeram esses exames, se tem aí no último exame laboratorial que você fez. Anotem aí que eu vou repetir mais uma vez os valores ideais desses exames, ok? Insulina de jejum tem que estar menor que 6. Gama-GT de 10 a 18. TGO e TGP de 10 a 20. Esses são os valores ideais
Pode ser que você não veja esses valores ideais no exame, no valor de referência do laboratório, mas é como eu falo, valor de referência não é valor de saúde, entendem? Então esses são os valores ideais de saúde, se vocês quiserem ter saúde, metabolismo ativo e fígado saudável, são esses os valores dos exames, ok? Então tá bom! Vamos então encerrando por aqui. Na próxima semana a gente tem mais uma live para a gente conversar a respeito disso. E qualquer dúvida, se vocês ficaram com dúvida aí nos exames, se quiserem compartilhar aqui os valores dos exames de vocês também, podem compartilhar aqui na live quando eu salvar ela assim que eu finalizar, tá certo? Um bom final de semana para vocês e até semana que vem.